Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Então, a gente vai falar hoje de toxoplasmose gestacional. Eu vou fazer algumas observações, deixei os slides mais completos para terem oportunidade depois de retomar uma leitura, mas a gente vai discutir alguns casos para tentar consolidar melhor, porque, como eu disse, se a gente não conseguir fazer um diagnóstico, uma condução adequada das gestantes, a gente terá uma repercussão bem importante nos nossos recém-nascidos. Aqui eu deixo o registro das principais referências que eu utilizei para esse documento, para fazer essa apresentação. São documentos do Ministério da Saúde, em especial, da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Maranhão, começa com nota técnica, e outros documentos que são bem mais para complementar a leitura. Então, é uma doença de grande relevância, a Organização Mundial da Saúde define como negligenciada. A gente tem aí uma estimativa de que nasçam cerca de 10 a 15 crianças infectadas pelo toxoplasma a cada 10 mil nascidos vivos, e faz toda a diferença o início precoce do tratamento, principalmente até 3 semanas após a definição dessa infecção aguda na via intrauterina ou até 2 meses após o nascimento. Então, é muito importante que a gente consiga definir o diagnóstico ainda durante a gestação. Isso faz toda a diferença. A gente tem aí, não tem estudos populacionais no Brasil, mas tem algumas estimativas que variam de 50% a 90% da população brasileira adulta com contato prévio com o toxoplasma, então que tem sorologia positiva. Mas aí a gente tem aí uma variação muito grande, o país é muito grande, então a gente deve ter um percentual que deve aí variar em torno de 30%, 30% a 40% de mulheres em idade fértil com potencial de engravidar e se infectar durante a gestação. E aí eu trago essa informação importante. Alguns estudos como esse mostram que a gestação aumenta o risco de se infectar. E se forem em 2 vezes, se for adolescente, aumenta esse risco em até 7 vezes. Então, é muito importante que a gente defina o diagnóstico prévio, se ela é ou não imune previamente à gestação, e faça o segmento, eu vou mostrar alguns casos, para definir se ela se infectou durante a gestação ou não, para tomar uma conduta. Pode haver reinfecção nos indivíduos imunocompetentes, inclusive nas gestantes, mas não há uma repercussão importante para o feto se ela se reinfectar. Isso porque a gente tem no Brasil 4 cepas de Toxoplasma gondii. As 4 cepas, elas são com potencial de infectividade importante, então é possível, como dengue, né, fazendo um paralelo, a gente se infectar 4 vezes pelo toxoplasma, mas é a primeira infecção, é a prima infecção durante a gestação que traz uma repercussão para o bebê. Por isso, às vezes, a gente vê que ora está uma sorologia mais elevada, uma IgM positiva, uma IgM negativa, enfim, a gente vai falar isso um pouquinho lá na frente. A transmissão transplacentária é dos trofozoítas, que são a forma infectante desse agente etiológico, e é muito importante, como eu disse, a gente tentar definir. Quando eu pego uma criança ou adolescente que faço o diagnóstico de toxoplasmose, eu sempre recomendo à mãe, se é menina, que grampeie o resultado dessa sorologia na caderneta de vacina, para quando ela for mocinha, idade fértil, ela lembrar que ela já teve toxoplasmose durante a infância ou adolescência, porque isso vai diminuir muito esses transtornos na hora da interpretação desses exames. O grau de gravidade dessa infecção para o feto vai depender de vários fatores, em especial da virulência, da cepa. Como eu disse, a gente tem aí 4 cepas circulantes e os 4 são muito virulentos. Vai depender fundamentalmente também da resposta imune da mãe e, em especial, do período gestacional em que ela se infectou, né? Então, o que acontece é uma placentite por via hematogênica, e o feto ele vai poder ser infectado durante a vida uterina e também logo após o nascimento. Isso é importante porque a gente vai ver que ele pode positivar uma IgM já nos primeiros meses de vida. Ele pode nascer sem a IgM positiva e positivar esse exame um pouquinho lá na frente. A gente vai entender melhor isso quando falar das sorologias. A toxoplasmose congênita, quando ocorrer a prima infecção materna, né, durante a gestação ou algumas semanas antes da gestação, e as mães infectadas agudamente não tratadas, 1/3 delas terá filhos infectados ao nascimento. E aí eu vou deixar uma informação importante, a gente não vai falar de toxo congênita, mas é importante a gente ter sempre em mente que o diagnóstico da gestante impacta no diagnóstico do recém-nascido, porque uma vez a mãe infectada, 80% de chance desse bebê se infectar e desenvolver lesão lá na
frente por até 20 anos de vida. Então, tem um impacto, essa lesão, principalmente a lesão ocular, 50% de chance de fazer lesão neurológica e 80% de chance de fazer lesão ocular. É por isso que é tão importante a gente definir o diagnóstico na gestação, definir previamente se é imune ou não, tomar todas as medidas de prevenção durante a gestação, tentar, né, no caso de mãe não imune, tentar evitar a infecção e tentar, nesse monitoramento, conseguir fazer a intervenção mais precoce possível. A infecção fetal é mais comum na fase aguda, né, durante por conta da parasitemia, mas a gente pode ter aí focos de parasita na placenta que podem ir sendo liberados numa fase mais tardia da infecção materna. Por isso que a gente faz o tratamento da gestante durante toda a gestação. E é por isso que é tão importante que a gente monitore ao longo de cada trimestre para a gente tentar definir se ela é não imune, para tentar surpreender essa infecção aguda ao longo de toda a gestação. Aqui, então, só para a gente mostrar que a gravidade maior da infecção é no primeiro trimestre gestacional, 10 a 25%, uma gravidade muito maior, porque pode levar a abortamento, pode levar ao óbito fetal, pode ser que nasça aí, vejam, 67% sem nenhum sinal ou sintoma de infecção, mas pode já haver lesão ocular, calcificação intracraniana, levando inclusive a microcefalia, com hidrocefalia, retardo mental. Então, a gravidade é maior, é mais difícil de haver a passagem do parasita para o feto por conta da barreira transplacentária, que ainda está bem justinha, né? À medida que vai aumentando a gestação, essa permeabilidade da placenta vai aumentando, vai ficando com maior possibilidade de infecção. Vejam aqui, a infecção no terceiro trimestre, ela pode levar 60% a 90% de risco de infecção. No entanto, com uma gravidade menor, principalmente porque aí o cérebro, a parte neurológica do bebê, o sistema neurológico do bebê já vai estar mais maduro, todo formado, e aí a gente vai ter, sim, o risco da corioretinite, principalmente, vai ter as calcificações intracranianas, mas com um grau de gravidade menor, né? Mas pode acontecer e acontece com maior frequência por conta da barreira transplacentária mais permeável, com maior frequência se essa infecção acontecer no terceiro trimestre. Por isso, a importância de monitorar no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Bom, a evidência da infecção. Aqui a gente precisa entender, porque, como eu disse, é importante que a gente faça o diagnóstico correto para fazer uma conduta correta. Então, a gente vai detalhar um pouquinho aqui essa parte da sorologia para a gente entender o que a gente espera lá na frente. Quero começar lembrando que a toxoplasmose é uma doença cística, então o toxoplasma está lá formando um cistozinho, de resposta granulomatosa. Então, tentando conter essa infecção cística, eu vou ter a formação de um granuloma. Esse granuloma, é a formação desse granuloma que traz essa característica de infecção latente e de doença oportunista para a toxoplasmose. Então, e é também por isso que oscila muito a sorologia. Uma hora eu tenho uma IgG baixa de 35, outra hora eu tenho uma IgG de 400, uma IgG de 600. Essa oscilação é a tentativa desse parasita escapar desse granuloma, que é o emparedamento dele. Então, cada vez que dá uma vacilada no meu sistema imune, esse parasita tenta escapar. E aí eu tenho um estímulo adicional para a minha resposta imune. Então, aumento mais a minha resposta imune, aí aumenta essa produção de anticorpos. Então, essa oscilação, eu costumo lembrar, que ela não é uma coisa inesperada, ela é uma coisa esperada, e é possível que uma hora eu tenha uma sorologia bem baixinha, uma sorologia mais elevada, por conta dessa tentativa de escape desse parasita, desse emparedamento que o granuloma determina. Então, o que acontece no comportamento dessa sorologia? Eu tenho a IgM, tenho a possibilidade, né, de dosar a IgM, a IgA e a IgG. A IgA, só para destacar, ela tem o mesmo comportamento da IgM, dificilmente a gente tem disponível, em especial no serviço público. A gente não costuma ter, é um custo maior, e a IgM traz o parâmetro que a gente precisa para diagnóstico. Qual é o comportamento desses anticorpos, da IgM e da IgG? Após o primeiro contato, eu tenho uma produção aí em torno de 7 a 10 dias de IgM. Essa IgM permanece, em média, por 3 meses. Pode ficar mais tempo, mas, em geral, 3 meses. A média é de 3 meses. E aí, depois
a partir do 10º ao 15º dia, eu vou ter a produção de IgG. Então, é possível que eu surpreenda só uma IgM positiva sem ter ainda elevado a minha IgG, sem ter sido detectada a IgG. Sim, em que momento? Nos primeiros dias. Então, até 15 dias aí, eu posso ter só IgM e depois eu vou ter IgM e IgG. IgM durando aí em torno de 3 meses, 3 a 6 meses, é mais ou menos o esperado, 3 meses em média. A gente deixa de ter IgM e passa a ficar apenas com a detecção da IgG. Por que essa IgG pode persistir por toda a vida? Porque é uma doença de resposta granulomatosa, eu vou ter o tempo todo um estímulo, então o tempo todo eu vou estar estimulando o meu sistema imune a produzir IgG. Uma vez IgG positiva, o resto da vida IgG positiva, oscilando, como eu disse, ao longo do tempo. Mas a IgM positiva, ela vai persistir aí em torno de 3 meses. Lembrando que em alguns momentos ela pode positivar. Mas a IgA, ela vai ter um comportamento semelhante ao da IgM. A gente sempre vai fazer um comparativo aí das titulações para acompanhar, principalmente no caso dos recém-nascidos, ou até mesmo da gestante, quando a gente tiver alguma dúvida, a gente vai precisar lembrar que não dá para comparar testes com métodos diferentes. Então, lá no materno, a gente viveu uma situação recentemente em que a gente tinha um tipo de teste, a imunocromatografia, e aí a gente estava acostumado com a titulação ali em torno de 600, 800, de repente, estávamos monitorando os bebês, de repente vem um bebê com 2.000, com 1.000 e tanto, aí a gente estranhou, foi ver, tinha mudado o método, então a gente precisa reavaliar os nossos bebês, porque agora é outro parâmetro que a gente vai considerar. Então, é muito importante que a gente temos o ELISA, mas enfim, a gente tem métodos diferentes e a gente precisa ter o cuidado de olhar lá no laboratório, por isso que é importante sempre fazer preferencialmente no mesmo laboratório, para que a gente possa ter, e observando sempre, ainda que seja o mesmo laboratório, observando se são os mesmos métodos, tá, que são utilizados. Então, para a gente fazer o diagnóstico da infecção materna aguda, a gente precisa ver a soroconversão. Então, é importante que a gente saiba o que aconteceu previamente. Era negativo, positivou. Ou o aumento. Esse aumento, ele não está sendo muito considerado ultimamente. Eu destaco aqui as referências, elas são mais antigas, a gente tem aí mesmo bem definido que há uma grande oscilação em relação às titulações. Tá? Um parêntese, eu disse que a gente pode se infectar por até 4 vezes, uma vez que a gente tem aí 4 cepas circulando. Qual é o risco disso para o bebê? Vou bem para cá, numa gestante imunocompetente, a gente não precisa se preocupar, a não ser que ela seja imunodeficiente, que ela esteja em tratamento oncológico, usando corticoide em doses imunossupressoras, tem alguma doença imunossupressora, para que o feto esteja sob o risco. Em geral, numa reativação ou numa reinfecção, a gente não tem risco adicional para o feto. Então, por isso que quando a gente define previamente que a gestante é imune, não há uma grande preocupação se ela apresentar uma IgM positiva de novo ou uma oscilação muito maior do que era esperado dessa IgG. Para o imunocompetente, não há grandes problemas, tá certo? Temos um outro parâmetro que nos auxilia no diagnóstico, na definição da infecção, que é o índice de avidez da IgG. O que significa esse teste? Eu costumo dizer que ele mede o quanto essa IgG é velhinha, né? O quanto ela já existe na gente. O índice de avidez dela, o quanto ela está ávida pelo antígeno. Ela olha o antígeno, ela vai com muita avidez, ela já reconhece esse antígeno há muito tempo. Baixa avidez, ela não está ainda muito familiarizada com esse antígeno. Então, uma IgG de alta avidez é uma IgG que existe há mais de 3 a 4 meses. Uma IgG com baixa avidez existe há menos de 3 a 4 meses. Então, a infecção aconteceu há mais de 3 a 4 meses, quando essa IgG tem alta avidez, mais de 60%. Uma IgG com uma baixa avidez, menos de 40%, significa que o contato com esse antígeno, o reconhecimento desse antígeno é recente, 3 a 4 meses. Então, é importante que a gente reconheça isso. Eu vou fazer um quadrinho já que vai nos ajudar em relação a isso.
Dificilmente a gente faz punção de líquido amniótico, a amniocentese, por conta do risco, né, da amniocentese. Eu, nesse tempo todo, só peguei 2 gestantes que chegaram com a amniocentese, por uma questão, inclusive, de risco-benefício. Mesmo que venha um PCR negativo para toxoplasma dentro desse líquido amniótico, não significa que o feto não tenha se infectado. Então, numa relação risco-benefício não é positiva, a gente faz mesmo o paralelo, tenta fazer o diagnóstico mesmo com a sorologia. O problema que a gente enfrenta no nosso dia a dia nos pré-natais é que a gestante, bom, eu falei 3 a 4 meses, teste de avidez, a gente vai ver lá os parâmetros que a gente deve considerar, mas aí a gestante já chega para a gente com 1 mês de gestação ou mais. Aí a gente pede exame, aí ela leva 1 mês para fazer, 2 meses, aí ela leva mais 1 mês para receber. Quando ela chega para a gente, ela já chega com 3, 4 meses de gestação. Então, a gente precisa ter muito cuidado com os tempos para interpretar adequadamente. Não é incomum a gente receber, quando eu vou avaliar os bebês, observar que a gestante foi considerada imune quando ela chegou um resultado de exame com 3 meses, fizeram um teste de avidez com 4 meses, já veio com alta avidez, mas todo o histórico dela começou no primeiro trimestre. E aí consideraram ela imune por conta de um teste de avidez que foi feito com 4 meses de gestação. Não está valendo, porque passou do prazo de se interpretar corretamente, adequadamente, em tempo, aquele exame. E é esse quadrinho que eu vou mostrar. Vamos pensar aqui juntos. A primeira sorologia, quando ela é feita no primeiro trimestre, vamos interpretar. Então, a primeira sorologia feita no primeiro trimestre de gestação, eu recebo uma gestante que tem uma IgG positiva e uma IgM negativa. O que eu vou pensar? Que ela já teve toxo, ela é imune. Não preciso fazer nada, porque ela já chegou para mim, lembrando que a IgM persiste em média 3 meses. Se ela chega para mim como IgM negativa, ela já teve contato previamente. Posso ficar tranquila. Os 2 negativos, ela precisa ser monitorada a cada trimestre, orientada às medidas de prevenção. E aí, vamos abrir logo um parêntese em relação às medidas de prevenção. O que eu tenho que orientar? Evitar comer na rua, principalmente comidas muito manipuladas, né, que não sabe como é feita essa manipulação. Às vezes vai na casa do amigo, não sabe que o amigo tem o gato e está lá o gato circulando com potencial de estar infectado e a gente nem sabe. Come no trailer da praça, aquela saladinha mal higienizada e está cheio de gatos circulando. Então, evitar esses contatos, né, com o alimento. A transmissão ela é fecal-oral e o gato é a principal fonte de infecção. Nem sempre é o gato do domicílio, é o gato do amigo, que ela nem sabe que o amigo tem gato. Então, a gente precisa estar muito atento durante a gestação para ter esses cuidados. Ambas positivas. Então, ela chega para a gente no primeiro trimestre com IgG positiva e IgM positiva. Então, há possibilidade dela ter se infectado. Estamos no primeiro trimestre, então essa IgM dura, em média, 3 meses. Pode ser que ela tenha se infectado antes da gestação ou durante a gestação. Lembrando que a gestação aumenta o risco de se infectar. Então, ela fica mais suscetível, entra em contato e é mais fácil de virar infecção, de eu não conter isso. E o que eu vou fazer? Vou fazer o teste de avidez. Uma alta avidez. E o ideal é que eu faça na mesma amostra que foi coletada, nessa mesma IgG. Nem sempre isso é possível, né? Na maioria das vezes não é possível, mas que pelo menos seja feito no mesmo laboratório e com um intervalo que dê tempo de considerar o resultado que a gente vai encontrar, para a gente poder interpretar adequadamente. Foi no tempo, então chegou hoje, tá? É uma IgG positiva, IgM positiva, vamos pedir o teste de avidez. Alta avidez, eu posso dizer que a infecção foi adquirida antes da gestação. Por quê? Porque ela está no primeiro trimestre, essa IgG estava muito ávida, reconheceu de pronto esse antígeno, então isso significa que essa IgG existe há mais de 3 a 4 meses. Posso ficar tranquila. Uma avidez baixa significa que essa IgG existe há menos de 3, 4 meses, então, como ela está no primeiro trimestre, é muito provável que ela tenha se infectado durante a gestação. Se infectou porque era suscetível e a gestação aumentou o risco. No caso de uma IgG negativa e uma IgM positiva, as IgMs, em geral, elas fazem muita reação cruzada. Então, é muito importante que a gente repita o exame para ver o que a gente vai encontrar. Pode ser que a gente tenha
surpreendido essa IgM naqueles 7 a 10, 15 dias, que a IgG ainda não positivou. É uma infecção muito recente. Ou é uma IgM falso positivo. Repito, vem os 2 negativos, ótimo, esqueço. Ela é uma não imune, vou continuar acompanhando. Veio os 2 positivos, ótimo. Significa que eu estou diante de uma infecção que aconteceu durante a gestação, certo? Vou fazer o teste de avidez. Mas aí a gente observou aqui a soroconversão. Pode até ser dispensável o teste de avidez, porque eu identifiquei, confirmei aí a soroconversão. Isso no primeiro trimestre. Se a sorologia for feita após o primeiro trimestre, o que é muito comum. Aí vejam, se eu vou de baixo para cima, porque aqui é a mesma interpretação. Se eu pegar uma IgG negativa com uma IgM positiva, a interpretação vai ser a mesma. Ou é uma infecção muito recente, ou é um falso positivo. Peguei os 2 positivos, possibilidade de ter se infectado sim durante a gestação, ali já saindo do primeiro trimestre de gestação. As 2 negativas, é uma gestante muito suscetível, preciso fazer acompanhamento. Aqui é que a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas das vezes consideram ela imune, e pode ser que ela tenha se infectado durante a gestação, no segundo ou no terceiro trimestre. E eu, como não monitorei, não surpreendi essa IgM positiva. Então, como a IgM dura em torno de 3 meses, pode ser que ela tenha feito esse primeiro exame, esse único exame, lá com 5 meses de gestação. Mas ela se infectou 3 meses antes. E o exame anterior era de 1 mês de gestação. Então, eu não surpreendi essa IgM positiva aí. Então, eu preciso observar, a gente vai ver isso no algoritmo. E aí eu vou fazer a sorologia subsequente, se der tempo, né? Às vezes nem dá tempo. Então, eu tinha lá uma sorologia, as 2 eram negativas, positivou a minha IgG e a IgM continua negativa. Pode ser que esse IgG seja um falso positivo ou que ela se infectou e eu não surpreendi nos intervalos de controle que eu fiz dessa sorologia, eu não surpreendi essa IgM positiva. Preciso avaliar cuidadosamente. As 2 negativas mantêm a suscetibilidade, as 2 positivas a infecção durante a gestação, a mesma interpretação, uma IgG negativa com uma IgM positiva, pode ser que ela seja um falso positivo ou que a infecção seja muito recente. Vamos dar uma olhadinha no algoritmo que tem na nota técnica. Aqui o fluxo para a gente, isso é muito importante, porque a gente já vai ver o que fazer. A gente viu aqui a interpretação, nos slides anteriores, a interpretação dessas sorologias combinadas. Aqui é o que eu tenho que fazer, que é o que a gente não vê. As pessoas empurram, os profissionais empurram o diagnóstico, né? Vamos ver se dá tempo, se é isso mesmo, o que é, não sei o quê, e aí vai começar a iniciar o tratamento dessa gestante com 7, 8 meses, quando a primeira sorologia que trouxe dúvida foi com 3, 4 meses de gestação. E ali, de cara, já tem que iniciar espiramicina. Então, aqui é só para a gente destacar, vou chamar a atenção de alguns aspectos do fluxo da gestante com até 16 semanas de gestação. Então, a gente sempre tem que verificar resultados de sorologia anteriores, porque também recebo muito no ambulatório de mãe, traga todos os exames, traga as cadernetas de gestante das gestações anteriores. E a gente vê lá que ela tinha sorologia prévia. Aí ela positivou uma IgM com uma IgG já positivo. O que aconteceu? Ou ela provavelmente se reinfectou. Tem risco para o bebê? Na maioria das vezes, não, se ela foi imunocompetente, tá? Então, preciso olhar sempre para trás. Muitas das vezes elas têm. No caso da gestante, que tem até 16 semanas, uma IgG positiva, uma IgM negativa, só dizer que ela já teve, tem só que manter as orientações. No caso da IgG negativa com uma IgM positiva, inicio a espiramicina e vou repetir a sorologia para tentar definir se essa IgM é um falso positivo ou se eu estava no momento da soroconversão. No caso de uma IgG positiva com uma IgM positiva, vou iniciar imediatamente a espiramicina e vou avaliar o teste de avidez. Tenho que iniciar nessas 2 situações, que é para eu poder ficar tranquila na condução desses casos. Se for naquela condução alta avidez, possível infecção anterior, interrompo a espiramicina. Se for baixa avidez, vou manter a condução que a gente já vai ver lá a partir das 16 semanas, substituir a espiramicina pelo esquema TRIPS. Nós já vamos ver. O mais importante é ponderar
e ser mais assertivo nessa condução. Veio com IgG positivo e IgM positivo, inicia a espiramicina. Veio uma IgM positiva com IgG negativo, inicia a espiramicina. E vou avaliar como proceder. Quando eu pego a gestante com mais de 16 semanas, vou começar daqui também, uma IgG positiva com uma IgM negativa, é possível que tenha, lembra aquela ressalva que eu fiz? É possível que ela tenha se infectado antes, mas eu não posso garantir. Então, você pode iniciar o tratamento aqui sim, ou pedir o teste de avidez para avaliar o que vai acontecer. Se o teste de avidez vier baixa avidez, confirma que essa IgG existe há menos de 3, 4 meses. Então, confirma que ela se infectou durante a gestação. Mas se vier alta avidez, não é possível descartar. Por isso, a ressalva que eu falei. Então, na dúvida, melhor tratar. Por que melhor tratar? 80% de chance de fazer lesão ocular até 20 anos de vida, 50% de nascer com lesão neurológica, tá? Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, que a gente, às vezes, olha o fluxo e a gente não lê nas entrelinhas. Se for uma IgG negativa com uma IgM positiva, a mesma coisa, inicio a espiramicina e vou avaliar se vai haver soroconversão ou não dessa IgG. No caso de uma IgG positiva com uma IgM positiva, inicio a espiramicina e vou conduzir essa gestante independente do teste de avidez. Considero ela com uma... Eu não vou nem entrar na questão do perfil atípico, porque eu acho que o mais importante é a gente entender que se eu tenho uma IgG com uma IgM positiva, eu preciso conduzir tratamento. Se eu tenho uma IgM positiva, ainda que eu tenha uma IgG negativa, eu preciso conduzir tratamento. Se eu só tenho um exame isolado, depois de 16 semanas, eu preciso ponderar conduzir essa gestante, por conta do risco de lesão para esses bebês. E como é que eu trato? Até 16 semanas, a gente utiliza a espiramicina, 3 gramas dia, 2 comprimidos de 8 em 8. E a partir da 16ª semana, a gente vai fazer a combinação da pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. O mais importante é a gente entender que a gente pega muito utilizando a espiramicina a gestação inteira, por conta do receio de usar a pirimetamina, porque ela é teratogênica. Veja, ela deve ser utilizada com segurança a partir da 16ª semana. E o problema é, a espiramicina não trata o feto se porventura ele se infectou. Ela só vai diminuir parasitemia. Então, ela diminui o risco de infecção, mas muitas das vezes ele já se infectou. Então, é muito importante que a gente, a partir da 16ª semana, faça a troca para o esquema preconizado, para que a gente possa garantir o tratamento. Na verdade, sim, há uma discussão se trata efetivamente ou não, mas não há uma conclusão definitiva, e aí a recomendação é efetivamente de tratar, de fazer a troca para pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico, porque esse é a chance maior de se alcançar o tratamento do feto se porventura ele se infectar. Estou passando mais assim para a gente ir discutindo depois. É isso que eu acabei de falar, a espiramicina não vai atravessar a placenta, é a combinação que é indicada para o tratamento, né? Apesar de ser teratogênica, uma segurança de se utilizar tranquilamente. Recomenda-se que seja introduzido, sim, o tratamento nas primeiras 3 semanas após a infecção aguda até o parto. É muito importante que a gente faça esse tratamento. Então, eu trouxe alguns casos, são situações que a gente encontra no nosso dia a dia. Primeiro, em relação a reação cruzada. Vejam aqui, essa mãe fez sorologias com 10 semanas de gestação, ela tinha uma IgM reagente, uma IgG não reagente, para toxo, desculpa, não apareceu aqui, para toxo, para CMV, uma IgM reagente e um IgG indeterminado, e para rubéola, o IgG reagente. Aqui é a vacina, né? Me questionaram, será que ela estava com infecção concomitante de CMV e toxoplasmose, porque ela estava com uma IgM reagente e estava numa infecção recente aqui? A dúvida é, introduz logo o tratamento? Introduz o tratamento enquanto a gente define. Mas aí a gente conseguiu fazer o controle em 48 horas, né? E aí o que aconteceu aqui? Confirmou que ela fez um quadro de citomegalovirose, tá? Durante a gestação, e que aquele IgM da toxo era um falso positivo. Eu falei, reforço, que as IgMs elas fazem muita reação cruzada, né? Então, foi uma reação cruzada, era uma IgM de toxo falso positivo.
Então, a gestante continuava não imune para a toxoplasmose. E esqueceram toxoplasmose durante a gestação. Aí, o que aconteceu? O bebê nasceu com uma IgM negativa e uma IgG positiva. Vamos olhar para trás. O que aconteceu? Isso aqui tudo aconteceu no primeiro trimestre e não fizeram o monitoramento da mãe no segundo e terceiro trimestre. E ela se infectou durante a gestação e não foi feito nada. Só surpreenderam o bebê lá, que na maternidade fazem IgM e IgG para toxo, rastreio, e surpreenderam o bebê com uma IgG positiva. Fizemos o exame da mãe, confirmamos a toxoplasmose na mãe, IgG positivo também. Então, esse bebê podia ter, a gente monitorou, ele não se infectou, né, era só transferência transplacentária de anticorpos da mãe para o bebê, mas ele correu o risco de se infectar porque não foi surpreendida e não foi conduzida durante a gestação essa mãe. Esse outro caso, a mãe tinha uma IgM positiva e uma IgG positiva com 7 semanas. Aí fizeram o teste de avidez, uma alta avidez. Repetiram com 13 semanas, tinha uma IgM negativa, então a IgM dela negativou, a IgG continuou positiva e mantinha a alta avidez. O que a gente pensa aqui dessa gestante? Com 7 semanas ou com 13 semanas, que ela teve contato recente com o toxoplasma. E provavelmente foi antes da gestação. Quase com certeza, posso ficar tranquila, não preciso conduzir. Ela se infectou antes da gestação. E olha só, o bebê, eu trago sempre o bebê, porque eu trabalho com a parte da pediatria, né? Então eu recebo os bebês. Esse aqui eu faço o histórico da mãe, mas eu avalio o bebê também. Aí o bebê tinha uma IgG positiva e uma IgM negativa. O que é essa IgG aqui? Transferência transplacentária de anticorpos da mãe. Esses anticorpos vão desaparecer ao longo dos próximos 6 meses de vida desse bebê. Outro caso, a mãe, em setembro de 2023, ela tinha uma IgG acima de 200, uma IgM reagente no segundo trimestre de gestação. Um mês depois, ela retorna com a IgG alta avidez. Adiantou? Não adiantou muito, né? Porque já era segundo trimestre. Alta avidez significa que essa IgG existe há mais de 3 a 4 meses. Ela já estava lá no segundo trimestre. Se tivesse vindo baixa avidez, ajudaria. Mas vindo alta, não descarta a possibilidade dela ter se infectado durante a gestação. Preciso monitorar essa gestante, sim, e se não tiver evidência de que ela era imune antes da gestação, o ideal é conduzir essa gestante, sim. Porque risco de 80% do bebê fazer lesão ocular. E essa lesão ocular, ela é irreversível. Né? É cegueira dependendo da área que atingir a retina. Outro exemplo, essa mãe, ela fez em agosto de 2023 uma IgG reagente, uma IgM inconclusiva, ainda era o primeiro trimestre. O que pode ter acontecido aqui? Ela pode estar soroconvertendo, aí eu não surpreendi a IgM positiva. Ó. Aí só que não tomaram nenhuma conduta aqui, ó. Olharam no primeiro trimestre, meses depois fizeram um controle, aí veio uma IgG de 49 e uma IgM não reator. Quando é assim, é porque eu não tenho os valores, só tem lá no registro na caderneta da gestante. Isso é um outro parêntese importante. A caderneta da gestante, gente, aliás, as cadernetas, né, da gestante, da criança, todos os registros são fundamentais. A vida do paciente não começa nem termina na gente. Então, às vezes, a gente fica sem saber se tratou de sífilis, se não tratou, qual era o resultado, se aquele exame era reagente ou não, porque não botaram só o valor e não disseram qual era o ponto de corte. Então, a gente precisa muito que os registros sejam feitos corretamente. Bom, então, em janeiro, ela faz uma IgG de 49 e uma IgM não reator. Ela podia ter se infectado aqui no primeiro trimestre, eu não avancei, porque eu não repeti em tempo e não fiz o teste de avidez. E aí ela continuou. Em março, quando teve o parto, a IgG dela já de 49 estava 463, mantinha a IgM não reator. O que significa isso aqui? Essa oscilação, como eu falei, é esperada. Eu continuei sem saber o que aconteceu aqui. Não conduzi a gestante, vou ter que monitorar o bebê. Ó. Aí o bebê vem com uma IgG, o dobro da mãe, né? Isso não é esperado. Pode ser que ele tenha se infectado mesmo durante a gestação, porque, em geral,
as titulações do bebê, as IgGs, quando são transferência transplacentária da mãe para o bebê, são valores semelhantes, tenho que monitorar para ver o que vai acontecer, né? E aí ele foi caindo progressivamente até que negativou. Então, aqui ele não se infectou, mas quase com certeza ela se infectou durante a gestação. Não posso afirmar, porque não foi feito. O teste de avidez não foi monitorado no tempo. Essa mãezinha não tinha tosse no pré-natal, só no momento do parto, uma IgM negativa, uma IgG de 1000. Não é para se assustar com titulações elevadas, já falei. Às vezes a gente tem aí, dependendo do método, 2000, 3000, isso não significa que esteja com uma infecção em atividade, fazendo lesão. O bebê a nascer, vejam que era muito próxima a IgG, mas era a única que a gente tem que monitorar esse bebê, e vejam que caiu no controle, caiu, e a gente vai acompanhando até ver negativar, para ter certeza, porque às vezes começa a cair, mas é da mãe, e depois começa a subir, começa a produzir, da mãe começa a cair, ele começa a produzir, então inicialmente cai, e depois o do bebê pode voltar a subir. Eram esses os detalhes assim que eu acho mais importante para quem conduz toxoplasmose em gestante. O alerta fica para, tenho dúvida, é uma doença negligenciada, tem muito risco para o bebê, preciso tomar uma conduta, seja de segmento, seja de introdução imediata do tratamento, até definição. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.